Começamos mais um Liberdade de Opinião e vamos direto ao Rio de Janeiro falar com Sidney Rezende, que em geral está ali ao meu lado. Hoje estamos à distância, Sidney. E aí, vamos tentar aqui cumprir o protocolo, não estragar aqui o que o Rafael Colombo faz todos os dias, hein, Sidney? Eu estou preocupado, porque você podia fazer todas as perguntas que você vai fazer para mim aqui diretamente, né, no Rio de Janeiro. Você foi para São Paulo para fazer em rede nacional, então eu estou preocupado. Não sei bem as suas intenções. Cuidado, hein? Bom, senhoras e senhores, bom dia. Sarza, que bom falar com você. Brincadeiras à parte, né? Você com certeza fará um belo trabalho. Vamos lá. Então, Sidney, obrigado. A gente começa falando sobre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele disse aqui à CNN que aceita prorrogar, dar mais tempo para o auxílio emergencial por alguns meses em 2021. Só que aí ele disse que isso pode acontecer desde que as novas parcelas sejam bancadas com recursos do orçamento, ou seja, sem furar o teto de gastos. No fim de semana, Maia afirmou que não prorrogaria o decreto que prevê o estado de calamidade para conceder mais parcelas do auxílio. Opção, então, defendida por alguns parlamentares também. E aí, Sidney, a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual que é a avaliação que você faz sobre a declaração de Maia, né, e sobre a vontade também de alguns parlamentares de prorrogar o estado de calamidade? Eu sempre procuro separar o que é fato, né, de um processo realmente político do humor ou da intenção pessoal, porque às vezes a gente faz uma análise de ordem pessoal. O Rodrigo Maia está fazendo isso porque não gosta do presidente, quer prejudicar o presidente, quer prejudicar o governo, ele quer botar uma pedra no sapato. Não se trata disso. Qual é a preocupação dele? Eu acho muito pertinente o deputado Rodrigo Maia. Ele não quer que estoure o teto, ele não quer que se gaste mais do que se tenha, ele não quer que se crie um compromisso sequencial, às vezes até importante, e não se tenha... e se tem que buscar dinheiro extra. Ele acha o seguinte: se você achar dentro do orçamento, fizer um remanejamento de recursos, uma nova administração dos recursos dentro do orçamento, você pode até prorrogar. Ele não é contra a prorrogação nesse aspecto. Ele é contra recursos adicionais ao orçamento que estouraria o teto. E tem um sentido. Vamos explicar aqui para os senhores e as senhoras. Peguemos aí, antes mesmo da pandemia, tinha um orçamento, certo? Ele é decidido no ano anterior. E nós temos aqui um quadro, só para você ter uma ideia, como é que a pandemia aumentou a dor de cabeça. O orçamento de 2020 previa uma meta de déficit primário de 124 bilhões de reais. Isso aí dá mais ou menos 1,7% do produto interno bruto, toda a riqueza nacional. Aí veio a pandemia. O que aconteceu? O governo foi obrigado a tomar ações, tomar medidas, pediu autorização para o Congresso, dada a situação anômala, diferente, né, de anomalia da realidade. E aí o que aconteceu? Qual é a realidade hoje dessas mesmas contas públicas que eu falei aqui do governo federal? Ela deve fechar o ano, Sarza, com um déficit de 871 bilhões. Lembra-se, era 124, pulou para 871. E o PIB, que estava em torno de 1,7, saltou para 12,1. Então, repare a distorção, é como se você tivesse a conta para administrar e você se planejou no ano passado uma conta que você ia gastar só 1,2% do seu salário. E agora você descobre que é 12,1%, quer dizer, aumentou enormemente. Você vai ter que tirar de algum lugar, porque você não tem como fazer tudo ao mesmo tempo que o dinheiro não dá. Pois é, aí do lado do governo, Sidney, há uma preocupação muito grande com esse medo de furar o teto de gastos? Olha, o ministro da Economia há muito tempo tem lutado muito no sentido de ordenar as contas. Por isso que ele desde o início, ainda em campanha, Paulo Guedes dizia da importância de passar reformas, se rearrumar o Estado, fazer um pacto federativo, cuidar para que nós tivéssemos condições prévias para o crescimento econômico, porque a economia está travada. E ele não foi bem sucedido nesse tipo de luta. Rearrumou-se algumas vezes, refez a estratégia várias vezes. Então, o governo, o tal negócio, dentro do governo tem gente, o próprio ministro, que acha que tem que apertar mais, que tem que evitar gastos, e tem gente que é ao contrário. Eu acho que somente com o investimento do Estado, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo na situação atual, seria o melhor caminho. É uma queda de braço muito grande. Eu nem discordo daqueles que pensam que o Estado tem que ter uma atitude diferente no meio da pandemia. Aqui mesmo, Sarza, com o Colombo, algumas vezes eu defendia que se deveria liberar crédito, não dar de graça, liberar crédito para o pequeno empresário, ampliar-se o Pronamp, auxiliar de
de alguma maneira, nessa transição, para não acontecer o que está acontecendo. Bares, restaurantes fechando, comércios que não tiveram condições de se manter durante a pandemia, empresários que estão sofrendo muito porque têm dívidas para pagar e não tem receita, né? Então, eu defendi que se tivesse uma linha de crédito especial. Então, é compreensível aqueles que pensam que é preciso que o Estado ajude. Mas, por outro lado, isso tem que ser feito de maneira racional, não de maneira político-partidária, porque tem gente que acha o contrário. Vamos liberar sim para a gente ganhar a eleição. Isso é muito, muito, muito ruim. Então, tem essa queda de braço sim, viu, Diego, dentro do governo. E aí tem como fazer, tem como chegar, fechar essa equação sem furar o teto de gastos? Há essas possibilidades, então, Sidney? É muito difícil, Sarza, é muito difícil, mas tem que conversar. Quer dizer, é a hora que o Congresso precisa ter esse diálogo. Eu entendo que quanto mais proximidade se tiver para, numa mesa de negociação, os líderes partidários, o presidente da Câmara e o presidente do Senado conversarem e abrir caminhos junto ao governo e vice-versa, é o único e melhor caminho para se fazer o possível. Este é um ano muito, muito difícil. Qualquer tipo de recuperação, ela dependerá de uma série de elementos ainda que não estão sobre a mesa, mas que nós esperamos. É a vacina, para que a pandemia seja ultrapassada. No ano que vem, você ter um mínimo de investimento para pelo menos melhorar a economia no primeiro semestre, esperando que no segundo possa crescer, porque no momento em que se tiver a convicção de que nós estamos num momento melhor, o capital volta a investir, o empresário volta a reabrir seus estabelecimentos, o emprego, não um pleno emprego, mas o emprego dá uma guinada. Não tem saída sem geração de emprego. Por quê? Porque sem emprego não tem salário no bolso. Sem salário no bolso não tem consumo. Não tem consumo, não tem comércio, não tem indústria. Tem uma economia estagnada, que é o que estamos vivendo hoje. Bom, o próximo tema, então, Sidney Rezende, um grupo de congressistas pressiona para que seja colocada em análise, também em votação, uma proposta de emenda à Constituição que limita a 10 anos o mandato de futuros integrantes do STF, o Supremo Tribunal Federal. O projeto também determina que a escolha de novos integrantes da Corte seja feita por meio de uma lista tríplice, que seria apontada, então, por um colegiado formado por presidentes de cortes superiores, OAB, Procuradoria-Geral da República também. Ao presidente da República caberia escolher um entre esses nomes. E aí, Sidney Rezende? Lista tríplice, enfim, a escolha do governo dentro dessa lista, será que é a forma mais democrática de escolher, então, o integrante do STF? É uma forma, não é exatamente a mais democrática, mas é uma forma. Agora, não é uma ideia nova. Este ano mesmo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já tinha dito que entre os 10 temas que ele gostaria de tocar para frente e botar na mesa de negociação e de conversas, é este aí. Então, há hoje já um consenso junto a muitos líderes e a parte do governo que se deveria limitar o número de anos que um indicado para o Supremo Tribunal Federal continue ali se conduzindo como juiz no STF. Agora, por exemplo, o Cássio Nunes, ele não entraria nesse processo, né? Quer dizer, ele, se for um nome aprovado, e deverá ser aprovado, ficará os próximos 27 anos na função. Essa longevidade é que está incomodando muita gente. Por outro lado, tira um pouco o poder do presidente, porque se hoje o presidente pode escolher, e você diz que agora vai ser escolhido por uma lista tríplice, ele vai ter que seguir a indicação de outrem, né? E de outras instituições. E eles estão fazendo um colegiado, de fato, dos vários tribunais superiores, do Conselho da Ordem dos Advogados também, de uma série de instâncias até militar, instância de judicial militar, e nesse sentido daria-se essa lista tríplice e seria, se a ideia for aprovada, se o projeto for aprovado, uma indicação para o presidente, dentro daqueles 3 nomes, para um período de 10 anos. E aí, quando o juiz que fosse indicado desse novo modelo, que não foi aprovado ainda, ele, quando deixasse a função, ele só poderia se candidatar a qualquer cargo público 5 anos depois. Então, essa é uma outra sugestão. É interessante, porque nós iríamos para um modelo, Sarza, novo. Quando você diz é mais democrático ou menos democrático, é um modelo diferente, é uma outra coisa. Esse modelo seria híbrido. Hoje nós somos muito parecidos com a Corte Americana. O que diferencia? Nós temos 11 juízes. A Corte Americana tem 9. Uma diferença crucial, lá não tem essas decisões monocráticas que temos aqui. Ela é colegiada e há um respeito pelo voto um do outro. Aqui meio que se atropela. Às vezes vem alguém e desdiz o outro. Agora mesmo, tivemos um litígio, não tivemos?
tivemos do Marco Aurélio, nesse caso aí do traficante, em que o presidente Fux foi muito veemente, completamente discordante dele, mesmo que seja presidente, ele é um colega da corte. Então, há uma diferença. O nosso modelo deixaria de ser o modelo americano e passaria a ser um modelo híbrido. E o segundo aspecto que eu chamo a atenção, portanto, distanciaríamos do modelo americano, dos Estados Unidos. Um outro elemento que eu chamo a atenção é porque vai se indicar alguém próximo a estas instâncias. Isso é bom ou isso é ruim? É bom porque vai se escolher alguém que conheça, provavelmente, da justiça. Pode ser ruim que se pode tutelar o nome. É bom para a democracia ou não é? Eu ainda tenho um pouco de dúvidas. Vamos ver como é que vai ser a discussão do projeto e o que é que vai sair da ideia inicial. É porque sempre há uma discussão muito grande, não é, Sidney? Quando alguém é indicado sobre interesses, possíveis interesses, qual interesse teria nessa indicação? A gente está vendo agora essa discussão em alta também. Hoje, por exemplo, quem está na oposição amanhã pode estar lá no governo, querer indicar alguém também. Tudo isso, é claro, é um jogo de interesses muito grande que está em jogo, não é, Sidney? Embora, Sarza, eu entendo perfeitamente, muita gente revoltada às vezes com aquela decisão de um juiz do Supremo, embora se viu durante esse processo, muitas vezes, um juiz indicado por um presidente, por um presidente líder de um grupo político, votar contra. Quer dizer, não é totalmente ciência exata de que alguém ser indicado por alguém. Exemplo agora do Cássio Nunes, foi indicado pelo presidente Bolsonaro, ele pode ter o nome aprovado. No momento que ele, no modelo atual, sentar na mesa e vai ficar lá 27 anos, ficará até além do mandato do presidente Bolsonaro. E não é certeza que ele vai votar só com o presidente, totalmente favorável com o presidente. Por isso que muitos líderes evangélicos foram contra. O presidente errou, deveria ter colocado outra pessoa, como é que coloca alguém como o Cássio e tal. Essa grita é muito porque estes grupos não têm certeza que este juiz respeitará, vamos dizer assim, a cartilha, deixa daquele grupo político. E o ideal até que não se respeitasse nesse aspecto obrigatoriamente. Se respeita a Constituição. Eles são guardiões da Constituição. Quanto mais técnico for o ministro Supremo, é melhor país. Pois bem, vamos então ao próximo tema. O plenário do Supremo Tribunal Federal se prepara para julgar ainda essa semana. A expectativa é que aconteça na quarta-feira, a previsão é essa. O afastamento do senador Chico Rodrigues, que foi flagrado pela polícia com dinheiro na cueca. Falamos já sobre esse assunto bastante. Já os senadores pretendem então aguardar esse julgamento para discutir o futuro do parlamentar. Alguns aí defendem que só os próprios senadores podem decidir sobre o afastamento do colega. O cenário político no mesmo dia, então, que o Senado vai avaliar a entrada de um novo ministro do Supremo, o desembargador Cássio Nunes, o STF, vai julgar em plenário o afastamento de um senador, o parlamentar Chico Rodrigues. Então, Sidney, a gente está prestes a viver aí durante a semana, na quarta-feira, então, esse embate, digamos assim, entre legislativo e judiciário, né? Qual deve ser o resultado da votação? Qual que é a sua avaliação, Sidney? Foi em 2 pontos fundamentais. Foi ótimo, Guardia. Pelo seguinte, de fato, vai ser uma quarta-feira animadíssima, né? Tá certo você? Segundo ponto é que os senadores entendem o seguinte: nós não podemos permitir a interferência nem do Poder Executivo no Legislativo e nem do Poder Judiciário. Então, o ministro Luiz Roberto não pode decidir se vai para prisão ou não vai para prisão. Um senador, se é aqui a nossa casa, é que tem que tomar essa decisão. Nós, senadores, temos aqui nas nossas instâncias a maneira de punir quem age errado. Tem a comissão de ética, tem os processos internos. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, sintetizou dizendo assim: como senador, não podemos aceitar a interferência de um poder em outro. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão monocrática, afasta o senador Chico Rodrigues. Este é um papel do Senado da República, é um papel do Conselho de Ética do Senado. Vamos assim, dar um crédito ao que pensam os senadores. Vamos analisar só esse aspecto, que os senadores estariam certos, tá? E Luiz Roberto, ministro do Supremo, estaria errado ou teria exacerbado os seus limites de poder. Vamos pensar como os senadores e depois eu quero pensar como sociedade, né? Como senadores, tá bom, então perfeitamente, constitui-se lá a comissão de ética, que tem inclusive muitos acusados também de problemas na própria comissão de ética. Então esse senhor, o Chico Rodrigues, será julgado por alguns senadores, dos quais tem também lá os seus problemas, né? Então vamos imaginar aí, tá bom, constitui-se a comissão de ética, analisa essa situação, se houve o senador, considera esse fundamental
fundamental, embora o senador Sarza tivesse todas as condições já de ir além do que ele fez. O que ele disse? Eu não sou culpado de nada, eu sou inocente. Mas ele não disse por que estava com 33 mil e tal nas partes íntimas, não explicou detalhes da operação, ele não pediu advogado para defendê-lo. Ele está demonstrando ser sábio por conhecer a estrutura do Senado. É mais negócio para ele ser julgado por amigos, porque a probabilidade da em nada é enorme. Na sexta-feira, você não estava aí, quem estava era o Colombo, eu alertei que isso acontece em várias assembleias legislativas. Não deu outro. No dia seguinte, os senadores estavam fazendo aquilo que eu comentei aqui que poderia acontecer. Ou seja, tudo está se conduzindo para, sim, ouvir o senador, e tem que se ouvir, para se abrir a comissão de ética no Senado, e tem que se abrir essa comissão, tocar o processo da situação dele, sem dúvida. Agora, aí vem como sociedade, vou falar agora como sociedade. Tudo está aparecendo para inocentar o senador, para passar o pano para o senador seguir o seu caminho sem ter nenhum tipo de punição. Ainda que não saibamos o que ele vai dizer, né, dizem os policiais federais, e o processo até agora conduz nesse sentido, que ele tem envolvimento, sim, o senador tem envolvimento com desvio de recursos no seu estado. Mas o próprio presidente Davi Alcolumbre não se pronunciou contra e dizem seus amigos, notícias da imprensa, que ele é favorável a não se punir o senador. Vou dar um crédito também aqui, porque como o processo não transcorreu, mas já adianto a quem está nos acompanhando. Senhoras e senhores, está parecendo que isso aí vai terminar em pizza. Pois é, até agora há pouco, né, enfim, o nosso analista de política, Igor Gadelha, trouxe uma repercussão aí de pessoas ouvidas por ele, ele ouviu senadores, muitos consideraram política a atitude tomada pelo ministro Barroso. Sidney, qual que é a tua avaliação? Mas, olha, uma atitude pode ser política, uma pergunta pode ser injusta, uma situação pode ser delicada, tudo pode. É importante saber o seguinte, o fato. O que diz o fato? Qual a explicação do senador para estar com tanto dinheiro ali guardado nas suas partes íntimas? Que dinheiro é esse? Veio da onde? De que forma? E isso não é o principal. O principal foram desviados 2.600.000 reais de recursos da União corretamente enviados ao seu estado. O executivo não fez nada de errado nesse aspecto. Ao contrário, remeteu o dinheiro para que se fosse utilizado para enfrentar, nesse momento de pandemia, o coronavírus, e se desviou uma parte desses recursos. E aí a pergunta é a seguinte: quem estava envolvido com isso? Qual a explicação para se contratar empresas para fornecer álcool em gel que não combate a doença, que não é nem de 70%, era de 60% e alguma coisa? Para onde foi esse dinheiro? Quem assinou esses contratos? Que licitações são essas? Quais as empresas beneficiadas? Aí é que está a história. A gente comenta mais porque é mais assim, sei lá, pouco habitual, chocante, né? Um senador da República com dinheiro nas partes íntimas. Então, isso a gente dá mais importância a isso. Mas isso não é o mais importante. É importante se o dinheiro não for de desvio, mas mais importante que isso é saber e investigar direitinho, a Polícia Federal está investigando e outras instituições também, é saber quem foi que desviou dinheiro público federal que foi para o Estado. Pois bem, Sidney Rezende, temos pouco tempo, vou passar para o próximo tema rapidamente para a gente não deixar de tocar sobre esse assunto. Agora, 9h21, poderia ser 8h21 no horário de verão, né? O Brasil não vai ter horário de verão pelo segundo ano seguido. A mudança tinha como objetivo economizar o consumo de energia entre outubro e fevereiro, meses de maior luminosidade, e atingir então 10 estados aqui do país, né? Em abril do ano passado, o presidente Bolsonaro assinou ali um decreto que pôs fim ao horário de verão, depois de um estudo do Ministério de Minas e Energia apontar que, com o fim da mudança temporária, os consumidores teriam, então, economia de cerca de 100 milhões de reais. E aí, Sidney, na tua avaliação, deveríamos, não deveríamos ter horário de verão? Seria benéfico para a economia ou não? Eu acho que a melhor atitude, Sarza, vou ser bem rápido aqui, é que o presidente tivesse sempre uma assessoria de ordem técnica para transmitir-lhes estudos atualizados, repito, técnicos e de autoconhecimento climático também, para que o presidente tome a melhor decisão a cada ano. Por que não tomar uma decisão de penada só? Sou a favor ou sou contra? Primeiro porque há mudanças do ponto de vista das nossas reservas energéticas. Tem momentos que é necessário, por exemplo, até um racionamento. É quando você está numa estiagem, não tem água suficiente. São Paulo viveu com essa situação. Ou você tem uma intempérie localizada, né, em algumas regiões, chove regularmente numa
numa, mas não chove na outra. O Brasil é muito grande, nosso sistema ele não é 100% integrado. Compramos energia, inclusive, do exterior também. Então, o que acontece? O mais importante, eu acho que é o presidente ter sempre a decisão técnica sobre a mesa para ele tomar a decisão a cada ano mais sensata. E é preciso saber o que economiza mais. Porque tem um outro problema aí que tem que levantar em relação ao horário de verão, que acaba desregulando a vida, até de pessoas idosas também, que têm dificuldades para dormir, pessoas que às vezes se sacrificam em determinado período porque acordam muito cedo. Isso traz problemas de ordem de saúde, estresse, ansiedade, implica até junto aos diabéticos também no seu controle de açúcar. Então é preciso que seja analisado não com o humor do presidente e nem com o humor de um ministro apenas porque gosta ou não gosta da ideia ou porque essa ideia foi implantada por outro governo. É preciso você ter sempre isso como ordem técnica. Eu não sou daqueles que defendem o horário de verão assim automaticamente. Eu acho que deveria ser sempre feita uma sintonia fina, mais ou menos dessa maneira que eu simplistamente aqui comentei. Mas eu não sou especialista disso, viu, Diego? Tá ótimo. Sidney Rezende, na CNN Rádio, você volta daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, já estamos trabalhando, a equipe toda está a pleno vapor aqui. É um prazer muito grande falar com você, viu, Diego? Você Valeu. É um ótimo profissional, viu? Obrigado, Sidney. Até a próxima. Abraço. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.